foi. Boa noite a todos. Estamos dando início às nossas celebrações de recebimento dos alunos do curso de História. E vamos hoje assistir à fala do pesquisador, o professor Flávio Coelho Edler, cujo título é Negacionismos, Anti-intelectualismo e Formação da Comunidade Científica. O professor Flávio Coelho Edler possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História Social pela USP, doutorado em Saúde Coletiva pela UERJ e doutorado com estágio de doutoramento sanduíche no Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale de Paris, e também foi presidente da Sociedade Brasileira de História das Ciências, a SBHC, e presidente da AMPU do Rio de Janeiro. O professor Flávio é professor do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e ele tem experiência na área de História das Ciências, com ênfase em História da Medicina no Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Pesquisa Clínica e Experimental, Doenças e Identidades Sociais, História dos Saberes e Práticas Médico-Psicológicos e História do Brasil no século XIX e XX. Para mim é uma honra trazer o professor Flávio para fazer essa fala para os nossos acadêmicos do curso de História, porque o professor Flávio, para além do profissional e do pesquisador que ele também foi meu professor no programa de doutorado, e eu posso dizer que foi uma das grandes influências acadêmicas que eu tive na minha formação. Então, com vocês agora, o professor Flávio Coelho Edler. Bem, boa noite a todos. Queria começar primeiro agradecendo o convite muito honroso, né? E tá aqui podendo participar com vocês dessa aula inaugural, né? Dessa entrada desse estudante na Universidade de Maringá para mim, uma satisfação enorme, né? Eu tenho pouco contato com a graduação e aí, portanto, é sempre um desafio conversar com um público que também está iniciando sua formação em História, né? E o título da palestra de hoje, vocês todos viram, ele já, de certa maneira, demonstra o tamanho do problema que a gente está vivendo, né? Vivemos no nosso país uma grave crise, uma crise epidemiológica, uma crise sanitária e uma grave crise política também, né? E esse tema está inteiramente conectado com esses dois eventos, né? O título é Negacionismos, Anti-intelectualismo e Formação da Comunidade Científica, já traz vocês para a cena que vocês terão que enfrentar como profissionais, uma situação, se não nova, mas ao menos muito radicalizada, em que o conhecimento histórico, não apenas porque eu não vou tratar do negacionismo histórico propriamente dito, os negacionismos históricos, né? Vou falar mais dos negacionismos científicos, alguns negacionismos científicos, mas o negacionismo histórico tem tido impacto grande. É um grande desafio para os profissionais que lidam com a interpretação do passado, terem que lidar agora com vozes emergentes que questionam, né? Questionam alguns consensos. Nosso meio não é feito de consenso, nosso meio é feito de muitas polêmicas, mas elas são absolutamente produtivas quando engajadas, né?
e, ao mesmo tempo, feito por vários consensos, né? O conhecimento histórico está sempre sendo atualizado, sempre sendo reordenado, né? E, então, nós não escolhemos muito as regras do jogo quando chegamos na vida, né? O jogo está sendo jogado e a gente, né, para lembrar a frase de um intelectual do século XIX, né? Nós não escolhemos as circunstâncias em que chegamos, e, enfim, estamos chegando a essas circunstâncias. Vocês ascenderam ao ambiente universitário, particularmente no campo da história, nessas circunstâncias, e é a elas que nós devemos dar respostas, né? Então, eu na verdade, começo um pouco falando sobre isso, sobre a chegada de vocês ao ambiente da história, né? Eu me lembro que, pela minha própria experiência, muitas vezes, assim, como leigo, a gente imagina que conhecimento histórico é alguma coisa contínua, que a gente vai chegar na universidade e vai ampliar um conhecimento já estabelecido, né? Um pouco aquela ideia de que é um conhecimento de acumulação crescente, em que o que faz caminhar e avançar o conhecimento da história, digamos, seria a descoberta de novas fontes. Nós estaríamos muito dependentes da descoberta de novos documentos, né? Porque é da descoberta de novos documentos que você terá que incorporar essa documentação e, portanto, criar novas sínteses da história. Essa é um pouco uma visão, talvez, que o senso comum tem em relação à nossa profissão. Mas não há nada mais errado que essa imagem, né? Na verdade, o conhecimento histórico ele não se amplia no sentido de preencher um mapa previamente definido, né? Em que a gente estabelece alguns contornos, alguma coisa da geografia, um território novo. A rigor, o trabalho do historiador ele é feito não de novos documentos, mas fundamentalmente de novas perguntas, novos questionamentos. E essas novas perguntas surgem da emergência de novos valores, novas inquietações teóricas, novas abordagens, novas metodologias, né? Então, o conhecimento histórico ele é muito marcado pela emergência de certos conceitos, em que fatos, né, estabelecidos, os fatos dos mais diversos tamanhos, né, teorias gerais sobre certos acontecimentos, certas visões macros da história, eles estão sempre sendo questionados. Isso é a base do avanço do conhecimento na história, né? É você interpelar o conhecimento que está estabelecido e, ao você interpelar, você o faz porque você está motivado por novas perguntas, novos questionamentos, informados, evidentemente, por novos valores. Então, é o presente que está sempre questionando o passado, né? Nesse trabalho, muitas representações do passado eles são revistas. São revistas e se vocês compararem o que se sabia nos anos 1930 com o que se sabe hoje, sobre temas sobre o império, sobre escravidão, sobre tráfico, sobre todo o processo de escravização, a diáspora negra que chega nas Américas, sobre todo o processo de independência, a República, grande parte dessas operações são absolutamente negadas. Então, o trabalho do historiador também é rejeitar e, no limite, nega, né? Isso não se dá sempre, no trabalho costumeiro você sempre interpela, né, alguns aspectos da história, mas muitas vezes isso leva a viradas amplas sobre a representação que se tinha do passado, né? Então, aquela ideia, por exemplo, de que o Brasil é constituído por uma miscigenação, por uma democracia racial, pelo encontro das três raças, que isso tudo vem sendo questionado, mostrando todo o processo de imposição do governo português sobre várias etnias. Então, o processo de estigmatização dessa população, de sujeição de grande parte da população brasileira, né? O processo da abolição, como não vindo da rainha benfeitora, da princesa benfeitora,
mas um processo de ampla conquista, de amplas lutas. Tudo isso depende muito de um questionamento sobre o passado e, é claro, evidentemente, boas evidências, né? E um debate no campo da história. Então, esse é um aspecto muito grande, muito importante, porque eu acabei de falar de negação, a gente pode negar o passado, mas essa negação se dá a partir de um envolvimento com outros colegas, se dá a partir de um envolvimento forte e sempre mediado por uma metodologia em que as perguntas, por mais inquietantes que sejam, elas têm que se subordinar às regras da demonstração, ao veredito da prova. Então, é absolutamente fundamental ter em mente que você tem que convencer os pares, né, e se engajar produtivamente para que suas teses elas se afirmem. E aí que a gente já, de certa maneira, entra no nosso tema, porque o que se chama de negacionismo, né, acho que é importante começar a definição. Eu vou falar mais do chamado negacionismo científico, mas o termo negacionismo ele foi cunhado, né, enquanto termo no campo da história, né? Isso é bem conhecido, a não ser que venha algum tipo de negacionismo em relação a isso, mas a princípio está bem estabelecido. Em torno dos anos 70, começa a proliferar uma literatura que questionava a ideia do Holocausto, né, do genocídio judaico nos campos de extermínio nazista da Segunda Guerra Mundial. Não tanto negar absolutamente a existência desse fato, mas negar, reconstruir, né, e reinterpretar esse fato, buscando redefinir, quer dizer, questionar a existência da câmara de gás, questionar um processo, a ideia do próprio genocídio, o Shoah, né, isso tudo questionado, não a partir de um engajamento no debate historiográfico, mas, na verdade, com grupos que vêm de fora, grupos de pressão que começam a questionar isso. E muitas vezes manipulando dados, dando pouca relevância a outros, escondendo dados. Então, no fundo, a ideia do negacionismo está muito ligada a uma manipulação, né? Então, esse é um elemento muito importante. Um segundo elemento que vários autores têm chamado a atenção é que esse é um movimento político, né? Ele está muito ligado a certos interesses políticos. É um movimento orquestrado, organizado, no sentido não de entrar num debate construtivo, que é típico de qualquer campo científico, né? Por mais que você rejeite, por mais que você questione metodologias, conceitos estabelecidos, você tem que se engajar num debate, né? Isso está longe de ser algo tranquilo e, né, o ambiente da ciência na proa, né? Quando a gente pensa ciência, ciência é um termo que tem vários significados, polissêmico, né? A ciência é a instituição, a ciência, a gente fala, tem a ciência, conjunto de estoque de conhecimentos reconhecidos, está lá a ciência, está no livro de ciência, né? E tem a ciência do front, que é a ciência que está sendo feita. Em qualquer ramo do conhecimento, o front da ciência sempre é um ramo, é um lugar contencioso, é um lugar de debate, é um lugar que avança, não placidamente, mas a partir de várias disputas teórico-metodológicas, conceituais, porque você tem que fazer valer o seu conceito, né? E aí você se articula, questiona, enfim, algumas evidências, mas tudo isso supõe essa ideia do debate entre pares, né? Não é isso que se dá com o que se vem estudando como fenômeno do negacionismo, não tem essa característica. Ele é quase sempre feito a partir de certos temas, né? Negacionismo não é um ataque geral à ciência, como algumas vezes se imagina. Existem alguns temas seletivos, né? E a gente daqui a pouco vou apresentar alguns exemplos para vocês. E esses temas que são temas que são questionados, ou seja, questiona-se a competência do especialista, questiona-se a autoridade científica de determinados grupos, de determinados setores, às vezes de áreas inteiras do conhecimento, né? Essa discussão sobre a Covid, né, que aconteceu no Brasil, esse é o típico debate, que é um debate altamente complexo
e que deve estar no campo dos epidemiologistas, dos virologistas, enfim, de quem entende de doenças infecto-contagiosas. É extremamente complexo, é muito difícil que o não especialista adentre nisso. Então, é necessário que se estabeleça uma relação de confiança. E o que se faz, e o negacionista o que faz, é minar essa relação de confiança, né? Então, esse normalmente, então, portanto, embora muitas vezes haja uma espécie de performance, né, no qual o negacionista ele reclama de não ter os seus fatos, de não ser ouvido pela comunidade, questiona, né? Na verdade, o que se faz é um conjunto, um acervo de argumentos retóricos, né, no sentido de evitar, a rigor, não se quer realmente entrar num debate construtivo, né? Isso é feito quase sempre denunciando uma ideologia por detrás. Então, os historiadores estão todos contaminados do marxismo cultural, então, por isso que eles produzem uma ciência que deve ser rechaçada in totum, né? É necessário retirar, né, e apresentar no seu lugar, aí sim, agora, fatos bem estabelecidos, fatos neutros, né? Então, também por detrás do negacionismo, há uma ideia de que a ciência é neutra. Mas, no campo da história, essa ideia de que o historiador é neutro tornou-se um argumento bastante rejeitado no campo. O historiador não é neutro, o historiador parte, ele vai à investigação a partir de um ponto de vista, de uma perspectiva, né? Ele se situa na história, ele tem interrogações, tem interesses, né? Agora, o fato dele ter interesses não quer dizer que ele não tenha que se dobrar às regras do campo, né? Então, isso é um elemento bastante importante. O negacionista não, o negacionista diz que manipula muito uma ideia de que existe um complô, né? Muitas vezes o historiador não sabe, os que defendem que está havendo uma mudança climática ligada à presença do homem, essas pessoas muitas vezes nem têm noção, mas estão respondendo ao globalismo, foram forjados no campo do globalismo. Então, é necessário rejeitar qualquer tipo de diálogo, né? E afirmar que esse é um debate público. Então, se o debate é um debate público, não pode, o especialista não tem mais direito, a opinião dele não tem mais, não tem mais não é mais relevante do que a minha opinião, a opinião de qualquer outro. Então, esse é um dos elementos importantes. Claramente, e eu acho que com os exemplos que eu vou mostrar a seguir, vocês devem ficar bastante convencidos, espero eu. O negacionista ele já tem a priori uma concepção e ele quer fazer valer aquela concepção. Agora faz a partir de uma série de expedientes de manipulação, né? Isso em relação a quaisquer campos da ciência, justamente atribuindo aos seus opositores, quer dizer, aos especialistas, uma má-fé, né? Ou um vício constitucional, um viés constitucional, né? Seria. Eu vou chamar a atenção, não são todos os autores que chamam a atenção disso, de que essas perspectivas negacionistas, né, elas primeiro partem dessa ideia, desse confronto, né? Há interesses claros, há interesses políticos, há interesses econômicos, né? Há interesses religiosos, interesses de fazer prevalecer uma certa versão, né? Mas talvez esse seja algo que eu estou introduzindo aqui, ainda não encontrei na literatura. Tem que haver o fato dos negacionistas, né, que são, de fato, grupos organizados, né, endereçados, encontrarem amplo respaldo, isso realmente merece uma discussão, porque há que se perguntar a que epistemologia eles respondem. E aí eu acho que essa é uma questão interessante, porque, a rigor, quando você questiona a autoridade, algumas autoridades científicas, você está, de certa maneira, se apropriando de algumas tópicas. Eu acho que esse é um elemento que eu estou testando, na verdade, não trabalhei nem encontrei muito na literatura sobre negacionismo, não quer dizer que exista. Eu estou visitando mais recentemente esse tema, mas eu acho bastante relevante isso.
Quer dizer, existe, né, muitos elementos culturais que rejeitam o lugar da autoridade do discurso do intelectual, do especialista ou do cientista. Isso tem longa tradição na história do Ocidente. Eu vou chamar a atenção de alguma delas e mostrar que algumas delas são uma espécie de tópica que é resgatada pelo discurso. Isso também, pelo menos uma delas não é nova. Eu encontrei no trabalho de um historiador, aliás, gostei demais do trabalho, um historiador que está na Universidade Federal da Bahia. Esqueci o primeiro nome dele, o segundo é Pérez Oliveira. Um trabalho que vale a pena e que se dedica muito ao campo da história, lançando questões muito boas, não só aos negacionistas, mas a outros problemas ligados ao revisionismo histórico, de uma maneira geral. Então, portanto, é isso. A ideia de que o revisionismo ele é ideologicamente orientado, né, visando falsear e deslegitimar algumas interpretações canônicas. Canônicas em certos meios, né? No meio dos especialistas, no meio da academia, no meio de certo... Né? Então, uma coisa fundamental desse discurso é a ideia de que eles exercem fortemente o ceticismo, né? Eles dizem que duvidar faz parte da ciência. E eles têm toda a razão. Quer dizer, a nova pergunta ela vem de uma dúvida. Dúvida é o que está estabelecido. Mas é como eu falei, essa nova dúvida ela é informada, mas ela é direcionada ao conjunto, né, da área em questão. Quer dizer, todas as áreas têm suas subespecialidades, então há grupos bastante competentes, engajados, né, e você tem que fazer valer seus argumentos, suas evidências, exatamente nesses grupos. Não é isso que Então, na verdade, é uma dúvida bastante destrutiva, né? Não é aquele ceticismo engajado. É um ceticismo que a dúvida que, na verdade, o que eles fazem é falsear, multiplicar a dúvida, e, de fato, é uma manipulação, muitas vezes, pelo menos na perspectiva dos especialistas, manipulações grosseiras. Né? Eu começo falando do negacionismo que ocorre no Brasil, né? E aqui eu lanço uma primeira hipótese. Desculpe, eu não falei ainda do título, né? O título que eu dei à palestra é Negacionismos e Anti-intelectualismo, né? Porque esse já falei, quer dizer, se você tem um propósito de negacionismo, mas você também tem um bom recebimento por parte de uma audiência bastante ampla. Então, o que explica esse bom ressentimento? Então, há uma espécie de... Não é só há um certo ressentimento, uma desconfiança ao lugar do cientista, do especialista, e justamente minha ideia é que o que a gente chama de anti-intelectualismo na verdade, uma postura contra certos intelectuais e que isso é pervasivo na história da ciência. Né? Eu vou chamar a atenção de... Eu tinha elencado 3, vou chamar a atenção de 2 e rapidamente vou me referir a um terceiro. E a palestra termina com, então, negacionismo, anti-intelectualismo e a formação da comunidade científica. Esse é porque eu fui convidado na semana passada, eu não tinha ainda o trabalho, trabalhei bastante esse tempo todo. Em certo momento, achei que eu ia passar pela discussão da formação da comunidade científica e acho que isso ficou um pouco como um rabicho dessa apresentação aqui de hoje. Por que eu trouxe a questão da comunidade científica? É porque eu entendi, num primeiro momento da leitura, e não é totalmente descartável essa hipótese, é que nós estamos vivendo agora, né, um momento bastante próximo, né? A história não se repete, a história não são ciclos que se repetem, a história tem sempre as gerações, os contextos são absolutamente distintos, né? Mas é possível fazer uma analogia entre esse contexto e o contexto entre guerras, né? O período que vai do fim da Primeira Guerra Mundial, 19, até o início da Segunda, 39. Né? Esse período ele é marcado também por uma grande descrença em relação à ciência. Né? Essa descrença tinha... são muitos autores que se debruçam, né? Primeiro, o advento de uma literatura bastante relevante que denuncia esse momento do pós-guerra como um fracasso da civilização, e a ideia de civilização estava muito ligada à ideia de um progresso pautado pela ciência. Então, a ciência, a razão,
essa ciência é capaz de justamente produzir o bem, engajar as pessoas no bem comum, né, e produzir uma sociedade nova, ordenada ela, a própria sociedade ordenada cientificamente e usufruindo de todos os bens, né, que a ciência poderia trazer em função do próprio domínio do mundo natural, né. Essa ciência foi posta em grande questionamento, não só porque produziu a guerra, uma imensa carnificina, mas como no período pós-guerra, o período entre guerras, é um período marcado por crise de desemprego, hiperinflação. Em 29 você tem a primeira grande crise econômica, e a emergência de sistemas totalitários, a direita e a esquerda, o comunismo soviético e o nazifascismo, questionando as bases da democracia liberal, né? E a democracia liberal, o liberalismo, né? E grande parte também do movimento de esquerda se apoiavam na ideia, a ciência era um valor muito, muito importante, né? E que se dizia que havia se chegado àquele resultado porque vivíamos agora, são várias versões, né? Mas uma delas é que vivíamos num mundo sem alma, um mundo mecanizado, um mundo da ciência, um mundo que sem valores. Então a ciência teria apagado o sentido geral da existência, tinha gerado desemprego, tinha gerado, em vez de gerar harmonia, né? Idealmente reunir o bom, o belo e o verdadeiro, a ciência teria, por suas relações com a técnica, né, teria gerado todos esses males, e nós ainda estávamos na antivéspera da bomba atômica. Então, mas dentro desse período que surge, né, uma resposta a essas interpelações, né, bastante anticientíficas, né, e muito marcado pelo aquilo que na ocasião chamava-se de anti-intelectualismo, né? Há várias respostas em vários campos da ciência, não só no sentido de reformar o mundo da ciência, mas uma delas, bastante conhecida, foi a ideia que foi cunhar o termo de comunidade científica. Um dos responsáveis por cunhar esse termo foi um sociólogo americano, o Merton, Robert Merton, e Merton cunhou, e esse termo foi muito bem recebido, né? A ideia de que a ciência ela tinha sido tomada de assalto, está sendo questionada nos seus próprios princípios, na sua própria essência, né? Então haveria nessa concepção, Merton é herdeiro de uma longa tradição filosófica e histórica, que pensa a ciência como um campo do conhecimento, né, distinto de todos os outros. A ciência teria um motor próprio, a ciência teria a ver com o campo da razão, né, ou com o campo do pensamento absolutamente condicionado por uma metodologia que lhe era própria, né? Então, Merton reforça num texto famoso, Os Imperativos Institucionais da Ciência, que, como eu falei, teve boa guarida naquele contexto, mas depois foi bastante rejeitado por estudiosos a seguir. Ele criou essa ideia de que a ciência, ele traduziu, né, os elementos culturais que presidiriam, os valores que presidiriam o mundo, esse universo da ciência. É uma literatura bastante desconhecida de vocês, mas muito conhecida de quem visita o campo da sociologia, dos estudos sociais da ciência ou da história da ciência, que é a ideia do ethos da ciência, né? A ciência ela é presidida pelo ideal do universalismo. Então, não interessa de onde você vem, qual a sua nacionalidade, o que você enuncia na ciência, ele tem um valor universal, né? Então, assim, essa ideia de que a ciência ela fala para o universal, né? Então, isso é um consenso na ciência, né? E são os enunciados que têm que ser questionados e validados, e não a pessoa que o enuncia. Então, a distinção entre quem pronuncia os enunciados da ciência, quem desenvolve uma lei, quem faz uma descoberta, e a descoberta em si, né, que ela está no campo universal. Então, a ideia do universalismo, o comunismo ou comunitarismo, né, então essa ideia de que a ciência ela é um bem comum. O cientista normalmente rejeita a ideia de patente, ele contribui, ele é retribuído, na verdade, pelos pares. Então, é fundamental essa comunicação da ciência, é algo comum à ciência, ele não pode reter um conhecimento.
inclusive o engajamento dele obrigatoriamente o obriga a comunicar, né? Mas nada disso tem a ver com a figura do cientista. O Merton também está preocupado em se afastar daquela ideia do cientista como gênio, né? Ele quer chamar a atenção de que existem dispositivos sociológicos, dispositivos institucionais que presidem aquele microcósmico, mas que a ciência estava naquele contexto sendo questionada pelos nacionalismos, né? Então, ele anuncia. Então, a ideia do desinteresse é outro valor importante para a ciência. O cientista ele é desinteressado, né? Os seus enunciados não têm a ver com interesses próprios, né? Ele na verdade, a própria comunidade o força a ter um interesse no desinteresse. Então, na verdade, não é uma virtude. O cientista não é alguém virtuoso, né? Ele simplesmente está dentro de uma comunidade que regula e sanciona isso. Então, quando os cientistas não são todos probos, né? Mas quando os cientistas falseiam, né? Quando os cientistas escondem alguma coisa, não partilham, eles são, de alguma maneira, questionados pela sociedade. Então, e há outros elementos também que o Merton trabalha e que, na ocasião, me pareceram bastante semelhantes com essa ideia do negativismo. Ele, por exemplo, um dos questionamentos fortes porque o argumento central desse texto muito famoso, mas não só desse texto, de outros também, dele nesse período, é um texto de 1942, é de que a ciência estava sob ataque dos nacionalismos, né? Então, o universalismo é contra o particularismo, né? Então, por exemplo, ele dizia que Ritter, quando questiona a teoria da relatividade, né, e obriga os cientistas alemães, os arianos, a questionarem isso, ele dizia que a teoria da relatividade do Einstein era uma teoria degenerada, era uma ciência judaica, uma física judaica, né? Então, esse seria o típico particularismo contra a ideia do universalismo, contra a ideia dos desinteresses, né? Nesse mesmo período, a gente tinha, no caso da União Soviética, o famoso caso Lysenko. Lysenko questionava a teoria da hereditariedade do Mendel, denunciando como sendo uma biologia burguesa, né? Em oposição a um neo-lamarckianismo, enfim, que ele. Então, esse é o ambiente, né, em que há uma denúncia da ciência burguesa, ciência de classe, ciência. E o Merton, então, busca nesse contexto. Eu pensei em trabalhar com. Acabei me alongando demais, mas pensei em trabalhar um pouco com isso aí, mas talvez isso fique para o final. Bom, então, qual é, então, minha hipótese em relação. A minha hipótese sobre a questão esse fenômeno do negacionismo entre nós é que, primeiro, há uma conspiração em curso. Então, é curioso, porque os negacionistas sempre denunciam uma conspiração, né? Globalismo, comum globalismo. Então, na verdade, a minha afirmação é que há uma conspiração em curso, e essa conspiração ela é contra instituições da nossa democracia liberal. Então, esse é um outro elemento. Eu acho que, acima de tudo, o que se quer questionar são as bases da democracia liberal, né? E a democracia liberal representativa. Então, e os temas escolhidos em relação ao negacionismo científico, eles fazem parte desse projeto, né? Eu vou elencar aqui para vocês, agora a seguir, vários depoimentos, né, de membros do governo, né, no sentido do negacionismo científico, mas, a meu ver, isso está tudo dentro de um grande projeto de descrença em relação, de deslegitimação às nossas instituições, né, e fundamentalmente também, porque também a demonização da política faz parte disso, né? Então, o parlamento é o lugar dos interesses, né, contra o governo geral, que é representante direto do povo, né? Então, esse é um tropos conhecido no discurso antiliberal. Essa crítica também é direcionada também ao facciosismo do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma crítica aos vários poderes da República, né? Então, também o Supremo seria uma extensão de certos interesses de partidos políticos. Então, mais uma vez,
é sempre essa ideia de um enunciado geral, evidente a todos, e os interesses, né, manipulando, os vieses manipulando. Né? A imprensa também estaria a serviço desses interesses globalistas, né? Estimulando o que eles chamam de os climatistas, né? Os que defendem que existe uma mudança climática em curso, que eles também não negam, mas que criticam o sentido geral dessa mudança, mas principalmente o papel central do homem nesse processo, dizendo que isso, muitas vezes, tem várias versões dessa, isso faz parte de um ciclo natural da Terra, enfim. Então, um dos elementos fundamentais também é esse a grande crítica, a descrença nas instituições de pesquisa e ensino, né, que deveriam formar cidadãos independentes, né, e produzindo conhecimento, né, e análises técnicas sem viés ideológico. Então, essa denúncia de que todas as instituições, ou boa parte delas, está ligada, mancomunada, interessada, né, ou dominada por uma ideologia, né, que seria o marxismo cultural, que resultaria nesses vieses. Né? Então, o que eles querem, na verdade, é um debate, o que eles pleiteiam é um debate sereno, né? Um debate em cima de evidências, e eles entendem que podem estabelecer essas evidências, e essas evidências não podem ser apanágio de um ou de outro grupo, mas que ela tem que ser geral num ambiente democrático e livre. Eu me aproximo de alguns autores que veem, portanto, o negacionismo não como um ataque generalizado à ciência, não é isso, né? Mas sim é a tentativa de inflar uma desconfiança já existente. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? Já existe por parte de grandes setores, da população, há uma ampla audiência que desconfia da ciência. Né? E é justamente isso tem uma grande repercussão. Esses questionamentos têm uma boa repercussão, a meu ver, justamente porque usam um certo topos, uma certa tópica, uma certa retórica, que tem a ver com o sentimento dessas pessoas. Né? Na verdade, como eu falei, uma desconfiança em relação aos especialistas. Eles seriam representantes de um sistema de peritos cujo conhecimento não temos acesso. Né? Mantemos uma relação, portanto, de assimetria e de dependência em relação aos sistemas peritos. Né? Então, é sempre aquela ideia de que eles dominam alguma coisa, né? E que é contra-evidente, mas eles dizem que têm este conhecimento e, portanto, se questiona esse conhecimento porque se afirma que esse conhecimento é enviesado, porque não bate com aquilo que qualquer um de nós pode saber. E essa ideia de que qualquer um de nós pode saber tem uma epistemologia que é subjacente. Né? Os cientistas seriam esses representantes. Então, se tem alguma coisa que se distancia muito do período do Merton, quando o Merton deu essa resposta de que era necessário constituir um ethos científico em cima de valores universais da ciência, né? Naquele período, a ciência estava, como eu falei, em crise, né? A relação da ciência com a técnica era questionada, e é um momento que se afirma a ideia de uma ciência pura em relação à técnica, à ciência aplicada. Né? Essa concepção, hoje em dia, é muito difícil de se afirmar, porque a ciência se imiscuiu de tal maneira a vida, a ciência está de tal maneira presente na nossa vida. Os grandes cientistas, claro, existem os cientistas de laboratório, existem cientistas da ciência básica, mas as pessoas lidam com ciência como sistema peritos, né? Como conselheiros, como anunciantes de anúncios, como profissionais liberais, né? Como alguém que está engajado em negócios. Então, a relação ciência e negócios ela é absolutamente presente no nosso mundo e, a meu ver, essa é uma das bases da desconfiança, né, em relação aos interesses que estariam por detrás de uma manipulação de um grupo que detém conhecimento, mas que esse conhecimento resulta numa grande assimetria entre a situação do leigo e aquela do expert. Né? Eu passo, então, agora, não sei, já começo a ficar preocupado, porque eu vou falando... Mas eu acho muito importante trazer para vocês, vocês passaram, talvez, os últimos anos, estudando muito, e não sei o quanto vocês estão por dentro da escalada, né, das teses negacionistas. Né? Então, eu trouxe aqui um depoimento de vários personagens do atual governo,
e mostrando, vou sublinhar alguns momentos que eu acho importantes, mas que seriam todas declarações com esse caráter, né? Quer dizer, a propaganda e manipulação, elas estão presentes em qualquer governo e, claro, foram levadas ao nível do sistema justamente pelos governos autoritários, e principalmente governos, quem usou em massa propaganda foram os governos fascistas e nazistas no período entre guerras, né? Mas eu vou deixar de lado alguns dos temas famosos, que é terraplanismo, né? O criacionismo vai entrar muito rapidamente, a discussão antivacina também, mas o tema do terraplanismo vai ficar por fora, quer dizer, alguma coisa aparentemente tão sacralizada no campo, né? Tão sancionada e canonizada no campo da ciência, está sendo questionado por grupos de interesse. Mas vamos aqui, por exemplo, a um depoimento do ministro Osmar Terra. Quando era ministro, Osmar Terra, agora, se não me engano, voltou a ser de novo. Ele ataca a Fiocruz e diz que não confia nos estudos das drogas engavetado pelo... E portanto, esse estudo feito pela Fiocruz, pago, né, custou 7 milhões, pago pelos cofres públicos, foi engavetado pelo governo. Mas olha a razão dele, ele apresenta suas razões. Em 28 de maio de 2019, eu não confio nas pesquisas da Fiocruz, diz Terra em entrevista ao Globo, para em seguida explicar o seu raciocínio. Se tu falares para as mães desses meninos drogados pelo Brasil que a Fiocruz diz que não tem epidemia de drogas, elas vão dar risadas. É óbvio para a população que tem uma epidemia de drogas nas ruas. Então, aquilo que todo mundo sabe, mas um estudo esotérico feito em cima de uma amostra com dados estatísticos confronta aquilo que todos sabem. Mas, a seguir, ele avança um passo fundamental para demonstrar o seu argumento. É óbvio, desculpe, qual é o argumento dele? Eu andei em Copacabana, é óbvio desculpe, eu andei nas ruas de Copacabana e estavam vazias. Isso não é uma epidemia da violência que tem a ver com as drogas? Ou isso é uma epidemia das violências que tem a ver com as drogas, ou eu não entendo mais nada. Temos que nos basear em evidências, diz o ministro. Então, mas aqui é interessante porque é uma das tópicas importantes. É a ideia da experiência pessoal, aquilo que você viu, os seus sentidos, aquilo que qualquer pessoa pode raciocinar, juntar, porque tem o dom da razão e a capacidade de observar. Então, esse é um dos elementos bastante importantes. Então, então a ideia do testemunho contra algo que vem de um estudo que é aparentemente esotérico, marcado pela tabelas matemáticas e um inquérito. Então, o suposto é de que a experiência tem que ser constituída a partir de uma base evidencial comum, essa é a ideia. Agora vem o Olavo de Carvalho. Isso aqui eu encontrei mais recentemente, mas assim, muito interessante, mas vai muito nessa linha que eu estou argumentando. Olavo de Carvalho diz: o Olavo de Carvalho, todo mundo sabe, é um dos grandes inspiradores do núcleo familiar e desse governo. Nossas impressões sensíveis são testemunhas fidedignas ou só devemos acreditar em cálculos e equações? Só uns poucos entre os adeptos da segunda hipótese entendem que ela conduz necessariamente ao império da ideologia do gênero. Ou seja, se você ficar crendo nessas abstrações teóricas, nessas abstrações matemáticas, você vai necessariamente um dia acreditar nessa teoria do gênero, de que não existe, que não temos um binarismo, o homem não foi criado homem e mulher, daquilo que é evidente para todos, mas vai acreditar que existem vários gêneros. Por quê? Porque você está abrindo mão daquilo que é comum a todos, né? Uma base de conhecimento, que é a percepção. Jair Bolsonaro, em agosto de 18, no Jornal Nacional. Eu deixo, aqui é o único momento que eu vou entrar na história, mas é importante, no campo dos historiadores. Eu deixo os historiadores para lá e peço para os jovens que não viveram aquele período, que perguntem aos seus pais e avós como era melhor viver no regime militar. Então, mais uma vez, é a ideia da experiência contra um discurso feito na academia, sabe-se lá como, mas certamente profundamente marcado por uma ideologia comum no globalista, ou comunista, enfim.
marxista. Então, essa ideia da autoridade do testemunho. Um segundo aqui muito importante, que é mais recente, do Bolsonaro. Bolsonaro tem feito um discurso sobre o processo eleitoral. Bolsonaro tem feito um discurso em defesa do voto impresso e acusado o sistema atual de ser passível de fraudes. Ele tem afirmado que, sem voto auditável, não pode haver eleições em 2022. O presidente também voltou a dizer que as eleições anteriores foram alvos de fraude e que querem fraudar nas próximas votações. Está na cara que querem fraudar, isso é ele falando. De novo, geralmente quem está no poder faz as artimanhas. Eu estou fazendo justamente o contrário. Eleições democráticas são aquelas que você confirma seu voto. Ou seja, mais uma vez, estamos diante de uma caixa preta, que é aquela urna eletrônica. É a garantia que você tem que aquele voto digitalizado, embora apareça o candidato, embora você veja, que vai realmente resultar nisso. Então, uma grande desconfiança em relação a esses sistemas peritos e aos técnicos envolvidos nele. Por que não pode haver manipulação? Então, essa é a ideia. Né? E quando ele falou, chamou, finalmente, deu aquela grande entrevista que iria mostrar a prova, ele disse, não tem provas. Né? O famoso argumento, não tem provas, mas tem convicções. A ministra Damares. Opa, já 8h46. Já passei muito tempo do que eu tinha imaginado. Ministra Damares, ela diz assim, em 2013, num desses... tudo aqui é fácil pegar na internet, enfim, um vídeo de 2013. A Igreja Evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas. Quando nós não questionamos, quando nós não fomos ocupar a ciência. A Igreja Evangélica deixou a ciência para lá. E vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha? E aí os cientistas tomaram conta dessa área. Então, mais uma vez, essa ideia de que aqui é um outro tropos. Né? Essa altura já estou preocupado, porque eu já passei muito o tempo e estou muito longe de terminar. Mas é uma outra tópica importante que eu falo, é a tópica do pastoreio, quer dizer, a ciência ela não pode estar, segundo os fundamentalistas, né, isso tem longa tradição na história, né, as universidades medievais foram construídas sobre essa concepção, né, a teologia encimava a filosofia natural, a filosofia moral, a história natural, depois a medicina, todas elas deviam, né, e a maneira de produzir conhecimento era pela viés da escolástica, em que você tinha toda uma técnica de compatibilizar o desenvolvimento racional, né, o argumento racional, a aquisição de novos conhecimentos, aquilo que estava estabelecido pelos princípios, né, que está nas escrituras, está na Bíblia, né, é definido pela religião. Isso foi todo o desenvolvimento da escolástica no período da Idade Média é dependente dessa concepção, né, e uma tradição bastante sofisticada, marcada pela excelência da dialética, da retórica, né, que depois foi muito estigmatizada no contexto da Revolução Científica, foi bastante ridicularizada, e, no entanto, era uma ciência bastante venerável, um modo bastante venerável de se produzir conhecimento. Ainda da Damares, retirei aqui do site Aos Fatos, responsável por desvendar notícias falsas. Isso aqui é de 19 de dezembro de 2018. No vídeo, Damares classificou a ideologia do gênero como o principal maltrato da criança no Brasil e como o maior risco para as crianças no Brasil. Também já fez alertas a uma ameaça à família tradicional brasileira e afirmou que, hoje no Brasil, tem 70 identidades de gênero. Não existe só homem e mulher, tem L, G, B, T, que não dá um alfabeto inteiro. Uma informação falsa, claro. A nova ministra chegou a dizer, em uma palestra deste ano, que a personagem Elsa, da animação Frozen, seria apresentada como lésbica em uma continuação do filme da Disney, que tampouco é verdade. Então, mais uma vez, nesse caso, né, ela conta, primeiro, com uma evidência para todos, existem só 2 sexos e 2 gêneros. Né? O resto está no campo da patologia. Né? O senso comum pensaria que isso estaria no campo da patologia. Não tem direito a reivindicar uma espécie de direito de cidade, direito de cidadania. Né? Embora haja várias outras culturas em que não tem esse binarismo, tem várias culturas, várias etnias africanas,
você tem uma quantidade enorme, não se divide dessa maneira, mas essa seria a maneira não só científica, né, espelhada, firmada pela medicina, né, mas seria compatível também com a tradição bíblica. Né? Deus criou o homem e mulher e mandou depois crescer e multiplicar. Então, qualquer coisa que saia disso é uma aberração, uma degeneração, uma patologia. O ministro Ernesto Araújo. Ernesto Araújo deixou seus colegas de Itamaraty desconfortáveis ontem durante uma reunião com diplomatas na Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, ao negar a existência do aquecimento global e usar um exemplo pessoal para provar seu ponto. Após um diplomata responsável pelo Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty expor o seu relatório sobre o tema, disse Araújo para uma reunião de cerca de 60 pessoas, abre aspas, não acreditem em aquecimento global. Vejam que fui a Roma em maio, estava uma onda de frio enorme. Isso mostra que as teorias do aquecimento global estão erradas. Contou para o espanto geral. E emendou. Isso a mídia não noticia. Quer dizer, os veículos que supostamente seriam confiáveis e que deveriam registrar, né, olha, existe um grande consenso em relação ao aquecimento global, mas os jornais deveriam, por observância a uma regra ética, dizer, não, mas agora em Roma, em pleno mês de maio, fez baixas temperaturas. Então, deveria levar isso em conta. E em 19 de maio de 2019, na Fundação Heritage, ele diz que o globalismo tem hoje 3 instrumentos. A ideologia das mudanças climáticas. O outro, a ideologia de gênero. E o terceiro, a oikofobia, o ódio à própria nação. Então, a ideia é de que esse globalismo, né, toda a discussão sobre o globalismo é, na verdade, uma tentativa. Não sei se 1950. Isso, estou muito atrasado. É uma tentativa, né, de impor, né, grupos externos querem se assenhorar, definir políticas públicas, definir políticas florestais, políticas brasileiras, e usam desses artifícios, criaram não o que é correto discutir, a questão da mudança climática, mas criaram um climatismo, né, que é um subproduto do globalismo, que é, na verdade, um artifício para que você possa, para que os governos estrangeiros, instituições internacionais adentrem, né, ocupem o espaço nacional, né, e subvertam, né, explorem, na verdade, o que estaria por detrás seria, digamos, o nióbio, o interesse, enfim, em vez de não querem que nós destruamos a floresta, porque eles sim querem tomar conta de destruir eles a floresta. Né? Então, essa ideia de atacar a soberania. Então, Ernesto, ele também fala adiante, né? O que alimenta brasileiros, Brexitistas, quer dizer, os ingleses que votaram pela saída da União Europeia, e os eleitores americanos? Ele pergunta isso, de maneira retórica, e responde. É uma revolta contra a ideologia. Né? Então, Ernesto Araújo é um crítico do aquecimento global que definiu como uma teoria marxista. No Congresso de Ministros de Relações Exteriores, atribuiu o aumento da temperatura da Terra, isso aí é bastante significativo, ao asfalto quente. Para o chanceler, é necessária uma discussão aberta e não ideológica do tema. Ou seja, tem que ser uma discussão de todos, não pode ser colocado pelos especialistas, eles estão contaminados. Então, o que eu quero é que todos participemos. E ele vem com um argumento absolutamente insofismável, argumento extremamente precioso. Ele vai dizer o seguinte, ele questionou, né, o aumento da temperatura terrestre nos últimos 200 anos. Aí, abre aspas. Nos Estados Unidos, foi feito um estudo, sempre assim, feito um estudo, sobre estações meteorológicas, e diz que muitas estações que nos anos 30 e 40, nos anos 1930 e 1940, né, ficavam no meio do mato, hoje ficam no asfalto, na beira do estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura, comparando com os últimos 50 anos. Isso, e como é que é feita a temperatura global? Não existe um termômetro universal. Né? O que existe, na verdade, é a soma de temperaturas locais. A gente vai dizer, bom, isso tudo está... ninguém, veja bem, nenhum especialista levou isso em conta. Né? Provavelmente alguma revista, algum sábio,
ou alguém mais inteligente sacou da cartola essa concepção, mas é claro, as cidades cresceram, as cidades ocuparam os lugares que antes eram ermos, e agora, claro, diante do asfalto, muda. E como a temperatura global é feita como somatória média dessas temperaturas todas, mudou, claro, porque agora é muito mais quente. Né? Vocês vejam, então, é sempre essa ideia, né, de que existe uma manipulação. Eu vou para o último, já mas eu teria que adiantar aqui, vou ter que passar muito rapidamente pelo resto, talvez fique nas perguntas. A capitã cloroquina, né? A médica Mayra Pinheiro, também retirei de uma revista. Vocês sabem que eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, né? E aí acabou que ela acabou deixando vazar um expediente que era absolutamente interno, e que, enfim, tornou-se público e nós tivemos que tirar tudo. Né? Mas, segundo a secretária, claro que isso é um áudio vazado, é um áudio entre amigos, né? Mas foi vazado, não eram todos muito amigos. A instituição centenária, responsável pela produção de vacina Covid, em parceria com o laboratório britânico AstraZeneca, é dominada pela esquerda. Tudo deles envolve LGBTI. Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são figuras do Che Guevara. As salas são figurinhas de Lula livre, Marielle vive, disse ela nesse áudio. Esse áudio é mais longo, não sei se ainda está na internet, mas enfim, ele é. Mas é de fato uma realidade paralela. E isso foi apresentado durante a CPI. E vocês viram, queria fechar por último, vocês viram o treinamento dela, né, que também foi vazado, ela vai ser chamada de novo, o treinamento dela, para responder combinar a resposta, conversar, isso é absolutamente legítimo, eu entendo que é absolutamente legítimo. O que acontece é que você não pode vazar, né? O fato de você vazar acabou trazendo elementos muito importantes. O primeiro elemento muito importante é que mostra que a grande autoridade, ela se apresentava como uma grande autoridade, que justificava o tratamento precoce, né? Justificava o uso da cloroquina, e atribuía, inclusive, a cloroquina baixa, né? O momento que baixa a curva da contaminação em Manaus, né? Ela argumentava, ela aparecia como autoridade. Mas o que aparece naquele vídeo, ela como uma relativamente leiga, né? Porque, a rigor, todos somos relativamente leigos em relação a algum assunto, provavelmente até pode entender alguma coisa de epidemiologia, mas estava perguntando a alguém que supostamente entenderia, que era o Regis Andriolo, conversava com dois, Regis Andriolo e com Hélio Angotti Neto. Né? O Regis Andriolo era alguém formado no campo com doutorado na USP, com trabalhos relevantes na área, né? Mas ele mesmo dizia, né? Ficava evidente que ele não tinha. Ela pede pela bala de ouro, eles dizem que não tem, diz, bom, então vamos. Que artifício a gente pode usar para continuar, né, com essa linha de argumento? Né? Então ficou claro que não tinha. E a certo momento o Adriolo disse, não, mas não tem porque, de certa maneira, há um questionamento geral. Né? Então, a rigor é isso, ele não tinha os elementos probatórios fundamentais, né? E dizia que não tinha porque os estudos eram insuficientes, mas iriam crescer com o tempo. Né? Isso, é claro, virou passado. O próprio Ministério da Saúde já afirma que esses tratamentos todos usados, ivermectina, ozônio, etc., isso tudo não tem efeito. E evidente, não se, me lembro do jornalista Alexandre Garcia dizendo, olha, mas as pessoas tomaram e melhoraram. Esse é o... E é assim que aconteceu. Muitas pessoas tomaram esse remédio e melhoraram. Mas é claro que isso tem a relação direta de causa e efeito. Eu fiz esse uso. E agora vem um estudo que fala em teste com duplo cego, ensaios multicêntricos, meta-análise, para dizer que não serve enquanto eu estou vendo, eu vejo que isso funciona. Então, essa e, a meu ver, eu acho que esse eu tenho que fechar, porque já começou às 8, não tem 1 hora, né? Então, mas tem que abrir espaço para pergunta.
Quer dizer, certamente, quer dizer, o negacionismo, aí eu discordo de algumas linhas interpretativas, não tem a ver com claro que tem, em certo sentido, a ver com a baixa escolaridade da população brasileira, uma péssima formação das nossas elites sociais, né? O iletramento, o não letramento científico, isso tem a ver, mas a rigor, isso tem a ver, a base central não é essa. Porque eu dou aula há muitos anos de História da Ciência, mas conheço como alguém relativamente leigo várias áreas do conhecimento. Eu não conheço o suficiente de bioquímica, né? Para um bioquímico eu sou absolutamente leigo, né? Para saber se eu devo dialogar com um médico, um farmacologista, sobre a farmacodinâmica, sobre os usos de certos medicamentos. Eu sou relativamente leigo, eu tenho que confiar. Então, essa é a marca da nossa sociedade, né? Nós temos que confiar em sistemas peritos, né? Mas há uma grande desconfiança em relação a esses sistemas peritos, e que, não, a meu ver, não vai ser solucionado com um grande investimento no conhecimento científico, porque mesmo todo e qualquer profissional, o médico sempre é relativamente leigo quando sai da sua especialização. Ele tem sempre que perguntar ao seu colega, né? Isso vale para qualquer especialidade. Um físico não domina todos os domínios da física, ele domina o seu, e muitas vezes um recorte do seu, né? Então, essa ideia da confiança, né? E essa ideia, a meu ver, que em grande parte ela é minada, e que a gente não vai dar boa resposta, retornando à ideia mertoniana, né? Dos grandes valores da ciência, não que eu não digo que a ciência não tenha esses valores. Eu comecei aqui a palestra dizendo que o historiador, por mais que tenha o seu viés, por mais que tenha a sua pergunta, por mais que tenha seus interesses, ele tem que se dobrar a uma regra metodológica, né? Aos instrumentos probatórios que são comuns, ele tem que se curvar àquilo, né? E esse é o elemento. Então, esse, por exemplo, ele tem que se dobrar a um conjunto de métodos que ele deve incorporar como valores, né? São virtudes metodológicas, né? E essas virtudes metodológicas devem ser cultivadas, e espera-se sempre que as ciências, vários cientistas, vários técnicos, tenham... Agora, que há uma grande desconfiança, que vivemos num contexto de grandes desconfianças em relação a esses pressupostos, a essa relação assimétrica, vivemos. Vou falar aqui muito, né, dessas duas fontes do que seria essas tópicas do anti-intelectualismo. A primeira eu já falei muito rapidamente, que é essa tópica da autoridade da fé cristã, né? Ou essa tópica do pastoreio, quer dizer, a ciência ela não responde às questões fundamentais da vida. Além de não responder o que eu devo fazer, né, o que eu devo ser, isso a ciência não responde, né? Embora, em boa parte da sua história, a ciência também tenha, no passado e no presente, normatizado muito a vida, né? Naquilo que a Lorraine Daston chama, uma historiadora, de autoridade moral da natureza. O cientista fala, você deve seguir tal regime, né? Então, essa é uma receita, é uma prescrição, é uma norma, mas não é porque eu acho, é porque isso tem a ver com a sua fisiologia. Eu conheço, então falo em nome da autoridade moral da natureza. Então, a ciência tornou-se uma grande fonte normativa, né? Desde o século XVIII para cá, né? E não vou entrar aqui, você pode depois vir, mas eu quero chamar a atenção que esse domínio dogmático, né, da ciência da igreja, da teologia sobre as ciências, ela também foi responsável por aquilo que tem sido chamado de epistemicídio, né? É um termo que alguns podem estranhar, mas eu acho ele bastante razoável de se pensar. Quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, no episódio da caça às bruxas eram alguém que lidavam com a magia, um saber popular, um saber bastante disseminado, elas tinham a ver com o campo da cura, com a área das benzeduras, com relações que foram fortemente atacadas quando a medicina, particularmente, adentra nas universidades medievais, no século XII e XIII, né? E elas arrogam para si o monopólio sobre esse campo da existência, né?
elas começam a interpelar também essas áreas. Então, e vocês vejam uma coisa interessante. A caça, quando a representação da bruxa, ela é muito marcada por representação de uma certa epistemologia. A bruxa é alguém que tem os dedos alongados, o nariz adunco, os olhos esbugalhados. É alguém que está ligada aos sentidos, ela conhece manipulando, ela conhece na relação direta com a empiria. Enquanto o conhecimento valorizado nesse momento era tanto a ascese cristã, em que você ascende a verdade, né? A alma ascende a verdade contemplando, né, num outro plano espiritual, ou pela técnica da escolástica, né, usando o raciocínio silogístico, né, compatibilizando crenças. Então, isso era a própria representação da bruxa é também o descredenciamento de uma certa episteme, de um certo modo de conhecer. Né? No Brasil, os estudos que falam sobre a medicina popular, no momento que a medicina acadêmica está se constituindo aqui, o que havia, basicamente, a população tinha acesso a métodos populares de cura, né? Várias etnias, com grande quantidade heteróclita de etnias, e populações de todas as camadas sociais. Né? Um colega historiador chama, em oposição à medicina popular, essa medicina ofertada por curandeiras, por feiticeiros e tal, você tem a medicina impopular. Quer dizer, a medicina impopular é a medicina acadêmica, que ela adentrou aqui com pouco grau de reconhecimento e, ao longo do século XIX, foi galgando esse conhecimento, usando também vários tipos de expedientes fortemente opressivos, mas não só opressivos, enfim, várias técnicas discursivas, e se afirmando, né, muito antes de ter o conjunto tecnológico que veio a dispor no século XX. Ela foi galgando legitimidade. E, por final, a última tópica, vou deixar uma, que é essa que tem a ver com conheça você mesmo, faça você mesmo. Essa tópica, ela está presente no contexto do iluminismo. Né? Alguns historiadores da ciência, até a década de 50, falavam muito do anti-intelectualismo e do irracionalismo presente no contexto do iluminismo, dizendo que a ciência era aquela ciência newtoniana, a ciência racional matematizada. Né? Acontece que, mesmo na famosa enciclopédia, né, a Encyclopédie francesa, dirigida pelo Diderot e d'Alembert, ali você tem uma forte disputa entre os dois. D'Alembert, mais ligado a essa ideia de você reconhecer, afirmar que o conhecimento do mundo natural tem que ser precedido pelo conhecimento dos princípios, né, como um sistema, né, de princípios, para que você possa, então, organizar os fenômenos a partir desses princípios, em oposição a Diderot, né, que tinha uma visão de que o conhecimento se dá muito mais pela empiria. Isso, naquela ocasião, colocava em choque dois grandes grupos, principalmente a física, né, e as ciências ligadas à física, e, de outro lado, naquela ocasião, a química, que era muito mais analítica, né, muito mais voltada à experiência, né, e a história natural. Né? A medicina que se constitui na virada do 18 para o 19 é profundamente influenciada por essa ideia de que se conhece a partir dos sentidos, pelo tato, pela auscultação, usando várias técnicas, pelo inviso, é assim que você conhece. E, nesse período também, no contexto revolucionário, Marat é um desses elementos, dos figurantes, essa ideia da ciência, das sociedades científicas, havia a ideia de que essa ciência estava ligada à ideia de privilégio. Então, esse conhecimento que é esotérico, esse conhecimento que tem que ter um domínio de matemática, que reparte arbitrariamente a natureza a partir de princípios matemáticos a priori, né, sem respeitar, sem conhecer de fato a natureza, a essa ciência deveria ser oposto um conhecimento comum a todos. Conhecimento, e aí é um ideal fortemente democrático, esse conhecimento que é comum a todos, e que, inclusive, terá grande repercussão nos Estados Unidos. A reforma educacional de Jefferson é profundamente marcada por essa concepção. Né? Essa ciência é para todos. Todos conhecem, porque todos têm a luz da razão. Todos podem participar desse grande debate do conhecimento, e não aqueles encastelados, aqueles herdeiros, né, daquelas instituições do privilégio do antigo regime. Né? Isso explica, em grande parte, porque nos Estados Unidos
você teve, ao longo de todo o século XIX e princípio do século XX, uma ampla liberdade de criação de escola de medicina, por exemplo. Existia uma grande quantidade de escolas de medicina organizada a partir de matrizes teóricas as mais diversas, né, muito diferentes do contexto europeu e do que vai acontecer mesmo aqui. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já avancei muito, mas, de certa maneira, o que eu achava que era bastante relevante chamar a atenção é isso. Quer dizer, esses grupos, eles, de certa maneira, recorrem não só a essa situação de desconfiança, que é muito contemporânea, muito mais presente hoje do que no período entre guerras, né? Mas, porque ciência é, em grande parte, negócios. Né? O grande cientista, já falei, é Bill Clinton, né? São os que produzem bens, produzem a ciência. O que se espera da ciência é a produção de grandes bens, resolução de problemas da nossa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, está ligado a negócios, a vários tipos de... um mundo, né? Que não é aquele mundo do laboratório, o mundo mais clássico da academia, e essa ciência também está sendo muito contaminada. A meu ver, o negacionismo encontra esse público, porque também o público tem é uma espécie de atualização dessa tópica, né, do conhecimento pelo corpo, do conhecimento que é comum a todos e que é democrático e que deve ser... Enfim, eu fico por aqui e agradeço a paciência de vocês. Bom, eu queria agradecer enormemente a fala do professor Flávio. Eu acho que, pensando na perspectiva principalmente dos nossos alunos, foi muito oportuna, porque você conseguiu abrir várias janelas e, ao mesmo tempo, conseguiu também fechar todas elas, demonstrando a diversidade que o conceito de negacionismo pode ter à nossa volta, né? Para mim foi uma explanação, uma historicização do conceito de negacionismo que foi muito rica. E eu me lembro de uma discussão que você levantou uma vez, né, na Fiocruz, e aí você pegou alunos que estavam ingressando, eu sou da primeira turma, né? E a gente super entusiasmado ali, e o primeiro mito que você desconstruiu para nós foi dizer que a história da ciência não é a história de um progresso, que nós tínhamos muitos altos e baixos, e essa é uma discussão que eu levo em sala de aula até hoje, e eu me lembro disso quando eu uso alguns exemplos muito didáticos para meus alunos para mostrar isso, né? Nos anos 90 e 2000, nós comemorávamos a clonagem da ovelha Dolly e a chegada de uma sonda em Marte. E hoje a gente vai ter que discutir com as pessoas que a Terra não é plana e que vacina funciona. É uma coisa que realmente demonstra muito essa questão dos altos e baixos nas ciências, né? Parecia que estava dado já, né? Flávio, eu tenho duas perguntas aqui. Vou começar com a questão do Gleiciano. Ele diz o seguinte: tem um questionamento. Como futuros profissionais de história, e talvez pesquisadores, a linguagem e as metodologias históricas devem ser mudadas visando combater os negacionismos? Na verdade, eu fiz uma definição muito limitada. Eu tentei circunscrever, né, o conceito de negacionismo, mostrando a ideia de manipulação, né, mas a história tem sido confrontada de 50 anos para cá, pelo menos, né, por aquilo que Pierre Nora falava da memória, quer dizer, a emergência das memórias. Né? A história ela se constituiu, a história fez longas revisões sobre o escopo de seu conhecimento, o sentido e o significado desse conhecimento. A história, há muito tempo, deixou de reivindicar a ideia de ser mestra da vida, né? Um repositório da experiência humana, uma grande lição para as populações vindouras, né? E também a história abandonou, quando ela se constituiu como disciplina, ela basicamente se constituiu para reivindicar o sentido de nação, o pertencimento a um país, a uma pátria, a um cenário político, né?
essa história ela foi profundamente revista e nos últimos 200 anos essa revisão tem sido feita, mas o que se trata de fato é que cada vez mais grupos que até então não apareciam nos relatos históricos começavam a reivindicar um lugar, e reivindicar a partir justamente da sua memória, da sua trajetória, né? Então, um pouco essa discussão sobre a relação entre a história e a memória, e como é que os historiadores têm que ligar com isso, talvez seja melhor aproxime mais. Quer dizer, o problema do negacionismo, o que o historiador tem que fazer é rejeitar veementemente e continuar na sua, muitas vezes inglória, posição de afirmar o seu método, a maneira, os seus conteúdos, a maneira com que esses conteúdos são produzidos, reafirmar, digamos, o próprio ethos do historiador, né? Embora a gente saiba que a história é uma grande confederação, a história é marcada por muitas perspectivas, muitos tipos de empenhos, os mais diversos, né? Mas a gente deve estar sempre coroando e fortalecendo essa concepção. Agora, em relação a esse outro fenômeno que é paralelo, que talvez tenha algum tipo de parentesco, né? A emergência das memórias, né? O historiador também tem que, de certa maneira, administrar isso. Quer dizer, existem memórias de grupos que entendem que não são contemplados pelas versões, tem as suas comemorações, mas são muito dependentes, né, de uma tradição que tem muito mais a ver com justamente uma memória, uma vivência, né, uma herança, e muitas vezes essa vivência, essa lembrança, ela tem as marcas da lembrança, as marcas da memória, ela tem muitos apagamentos, tem muitas conexões que são fantasias, né, e o historiador deve adentrar nesse campo, justamente, de alguma maneira, modulando. E é isso que a história tem feito, pelo menos é o que eu li num artigo do Pierre Nora, que foi o primeiro que chamou a atenção desse aspecto. Acho que não te respondi totalmente, mas enfim. Tá ótimo. A gente tem mais uma pergunta do Augusto Rosim. Professor Flávio, o negacionismo histórico poderia ser entendido enquanto uma dessensibilização do olhar histórico sobre as conjunturas do passado? Um projeto de rejeição das relações éticas da história? O negacionismo histórico, tal como... eu estou longe de ser um expert disso, estou longe de conhecer mesmo a literatura mais essencial nesse campo, né? Para isso, eu remeteria... Tem dois vídeos na rede que eu acho... Eu escrevi aqui. Um é do professor... Flávio, eu e as minhas anotações. Um é do professor Marcos Napolitano, da USP, que estuda esse assunto. Isso está na rede. Ele deu uma palestra justamente à abertura do ano letivo, desse ano letivo, na casa de Oswaldo Cruz, é fácil conseguir. E outro da Simone Kropf, que também tem um vídeo bastante interessante, que aborda mais o negacionismo científico, né? Mas o que os negacionistas apelam, basicamente, é justamente a questão dessa memória, da vivência. Pergunte para o seu avô, vá lá no seu avô, qual é a lembrança que seu avô traz? Então, o avô que viveu aquele momento vai dizer, não, para mim, o período do que eles chamam de ditadura militar foi um momento muito feliz da minha vida, foi quando eu casei, constituí minha família, enfim, não tinha não houve essa opressão. Pode ser que alguns comunistas, alguns que estivessem questionando o regime, tivessem sido presos, exilados, até torturados. Isso pode acontecer, mas a gente vivia muito bem, né? Eu conheço muitos depoimentos, eu vivi esse período, né? Eu posso ser o avô de vocês, meu depoimento seria diferente. Mas eu também não posso falar a partir do meu ponto de vista. O que os historiadores fazem é justamente, a partir de vários tipos de questionamentos, né, construir uma enorme trama conceitual e empírica, né,
para resgatar aquele período, mostrando as diversas dimensões daquele período da ditadura militar, né? Ou da ditadura civil-militar, né? Então, mesmo os historiadores não têm consensos absolutos sobre isso. Os historiadores continuam discutindo e revendo essa história à luz de novas questões, novas abordagens, novas interpretações, mas, quer dizer, ninguém abre mão da ideia de que existiu, a partir de 1964, e principalmente depois de 68, né, vivemos um período de uma ditadura militar, né? Regime que rompeu com a Constituição existente, outorgou uma nova Constituição, e essa Constituição também teve poucos poderes, porque houve um ato institucional número 5, que acabou com os partidos políticos, acabou com os direitos políticos, acabou com a liberdade de expressão, enfim, há todo um arcabouço. Quer dizer, quando o historiador discute isso, ele não discute a partir da vivência dele. Poxa, mas eu me lembro que meu avô vivia bem e a nossa família prosperou, foi quando somente a gente saiu de uma condição ruim e viemos para a cidade, então as lembranças são todas boas. Mas isso não é suficiente. A memória, as relações afetivas não são suficientes para se constituir um conhecimento histórico, né? Essas memórias, elas têm que ser questionadas, e historiadores não fazem mais do que isso, né? O tempo todo. Nós temos mais algumas questões aqui, Flávio. O Guilherme Casagrande pergunta: professor, o quanto à democratização do acesso à informação e o espaço de fala após os adventos dentro da internet é responsável por esse retrocesso quanto aos negacionismos? É muito difícil falar em retrocesso ou não. Estamos vivendo um movimento, porque eu acho que é absolutamente correto chamar a atenção de que vivemos um momento novo em relação à difusão da informação, né, à circulação de informações. E é claro que as redes sociais, as novas mídias, têm tudo a ver com isso. Não é à toa que os negacionistas acusam a imprensa de conspirar, né? Porque os veículos tradicionais, que de certa maneira definiam as regras de consulta, atribuíam idoneidade a certas fontes, né? Tinham critérios próprios de confiabilidade, né, e definição de quem deve falar, quem é autoridade sobre tal assunto. Esses veículos todos foram questionados, porque supostamente estariam vinculados ao grande projeto do globalismo ou do marxismo cultural. Então, se você quer saber, é o zap da tia, né, a famosa. Quer dizer, essa transversalidade é que permitiu, inclusive, que as pessoas se reconhecessem. Eu sempre tive minhas desconfianças, sempre tive, mas agora eu percebo que eu não estou sozinho. São milhares, são centenas de milhares, são milhões que pensam como eu, né? São muitos que pensam como eu, né? Eu quero chamar a atenção que isso tem a ver com o espaço público, né? No século XVIII é que você começou a constituir e criar o chamado espaço público. Os cafés, né? E os próprios jornais, né? A própria imprensa era o lugar do espaço público. E um elemento fundamental da imprensa eram as cartas dos leitores, né? E eu me lembro, esqueci, eu deveria ter, me lamento muito, eu peguei aqui um jornal do início do século XIX, né, da nossa imprensa, em que, não me lembro mais, um articulista, ele questionava muito, né, essa carta dos leitores, a correspondência dos leitores. Por quê? Que era uma invasão. Agora qualquer um pode ter opinião, qualquer um pode falar, né? Então o jornal era visto como um lugar civilizatório. O jornal era um lugar em que você apreende uma cultura e expande, né, a partir de uma certa baliza, de um certo cânone. E a carta dos leitores era uma subversão disso. Qualquer um tem direito a falar, qualquer um pode, né? Então, digamos que... Por que me chamou a atenção na ocasião? Porque era exatamente esse argumento que está sendo feito, né? Olha, o grupo do Zap é isso, qualquer um pode falar, né? Isso a direita percebeu muito bem. Isso a direita percebeu. Aliás, a direita fascista nos anos 20 e 30
ela percebeu também o potencial dos veículos de comunicação e da propaganda, e essa nova direita também percebeu a fertilidade né, e horizontalizou, criou essa horizontalização, e a rigor é isso. Quando você vai perguntar para qualquer um, a pessoa não está desinformada, ela está muito bem informada a partir de argumentos que, para você, são absolutamente irracionais ou não razoáveis. Né? Mas o que ela fala tem ressonância, tem eco, produz efeito. Né? Quem vai atrás desse discurso negacionista, vai lá, é tudo muito bem feito, muito bem, os argumentos estão lá, estão bem próprios, não é porque eu acho que porque é alguma coisa da ordem do racional, né? Inclusive com várias evidências, né? Evidências manipuladas, enfim, mas é sempre essa ideia de você, de alguma maneira, a ideia da manipulação é muito importante. Né? E essas mídias, as redes sociais, se tornaram... E é isso, o fenômeno bolha. Né? O algoritmo gerou o fenômeno bolha. Você cada vez mais encontra, tanto que você se surpreende. Né? Eu me surpreendo já há muitos anos quando olha, morreu o tal cantor de música sertaneja, e que tinha 17 milhões de seguidores. Eu nunca ouvi falar. Quer dizer, nós estamos cada vez mais vivendo em bolhas. Né? E essas bolhas têm a ver justamente porque essa comunicação ela agora é totalmente mediada por essas redes sociais, cujo algoritmo, né, torna você cada vez mais dependente daquilo que você concorda. Né? Você cada vez mais enxovalhado, né? Isso é para o bem e para o mal também. Né? Mas, enfim, você... E nos tornamos também cada vez mais intolerantes. Eu continuo, por exemplo, na minha rede, eu tenho vários amigos bolsonaristas. Né? Mas eu me lembro que eu vi várias levas toda hora. Agora eu vou arriscar, agora eu não aceito mais. Então, aquela coisa de você não quer mais papo. Ou seja, o ambiente democrático é o ambiente do diálogo. Né? Inclusive, é só dialogando que a gente pode tentar reverter, né? Convencer o adversário. Mas o próprio... Estamos vivendo realmente cada vez mais dentro desse sistema de bolha, só conversar com os iguais, só ter contato com os iguais. Isso leva a uma confirmação constante das suas próprias verdades. Fiquei na dúvida se respondi tudo. Acho que sim. Christian me abandonou aqui. Não, eu estava organizando a última leva de perguntas e como eu não sou um entrevistador blogueiro muito experiente, eu dou minhas derrapadas aqui. Flávio, eu tenho mais 4 perguntas e, dado o adiantado da hora, eu vou ficar com essas 4 questões para você debater, tá bom? Tá bom. Vamos à primeira das 4. O Iago faz a seguinte colocação. Como as etnociências podem aproximar e desmistificar não só o negacionismo, mas as epistemologias de cada ciência, tornando mais próximo o letramento científico? As etnociências, elas também são alvos desse ataque. Né? A própria ideia de que você pode, de alguma maneira, legitimar ou relativizar, né, as culturas, né? Essa ideia de que existem outras culturas que se organizam a partir de outros parâmetros, estabelecem outros tipos de conhecimento, com outros conteúdos. Né? Esses conteúdos têm uma articulação com pressupostos metafísicos que são absolutamente distintos daqueles que são sancionados pela nossa cultura. Né? Isso tudo leva a uma desconfiança enorme, porque põe em questão os próprios parâmetros, né? Os próprios valores que organizam e ordenam aquilo que se tem como verdadeiro, como certo. Né? Então, é claro que as etnociências têm contribuído enormemente, né, para que nós reconheçamos cada vez mais,
né? Que a cultura do Ocidente é uma cultura, ela tem uma história, ela não é a história universal, ela não é o parâmetro a partir do qual se devem medir todas as outras culturas, ela é apenas uma dentre outras, que as técnicas e a nossa ciência não é o único parâmetro para você avaliar outras técnicas e outras ciências e outras culturas e outras estéticas, né? Isso tudo, as etnociências têm ajudado muito. Na verdade, a etnografia, a etnologia em geral, né? Mas justamente por ela colocar essas questões que são tão desafiadoras para as várias culturas, né? No mundo que cada vez mais é marcado pela afirmação dos fundamentalismos, pela emergência dos nacionalismos, pela desconfiança em relação aos estrangeiros, pela desconfiança em relação aos outros povos, é muito difícil. Eu acho que ela é um instrumento fundamental e, ao mesmo tempo, acho que ela é um dos grandes alvos dos negacionistas, né? Por exemplo, eu não imaginaria o Ernesto Araújo dizer: não, mas na cultura Iorubá, na cultura Jeje, não tem aquecimento global, porque o cosmos, enfim, isso ele jamais partiria para esse tipo de argumento, para contrastar com todos os parâmetros dos climatologistas que afirmam que estamos vivendo um período do antropoceno com ação direta e fundamental do homem na mudança, né, do clima na Terra. É isso. O professor Delton, do nosso departamento, tem uma questão. Professor, o medo do ativismo político no fazer histórico, em nome de uma neutralidade científica, pode ter colaborado com a emergência de um negacionismo tão forte e abrangente como o que estamos vivendo? O professor pergunta sobre o medo de... Vou ler Sim, vou ler novamente. Uhum. O medo do ativismo político no fazer histórico, em nome de uma neutralidade científica, pode ter colaborado com a emergência de um negacionismo tão forte e abrangente como o que estamos vivendo? Eu sugiro a leitura desse artigo esqueci o nome, né? Mas chama-se Pérez Oliveira. Porque o que ele diz o contrário. Ele chama atenção. Também isso está no argumento do professor Marcos Napolitano. Quer dizer, um certo ativismo, uma certa militância, né, política no campo da história, né? E agora eu estarei sujeito a todos os bombardeios, né? Aqueles que reivindicam o lugar de fala, né? Presta atenção, eu, e aí junto com o professor Pérez, não digo que haja qualquer simetria, né? Qualquer igualdade moral entre negacionistas e quem reivindica o lugar de fala. Mas quem reivindica o lugar de fala em nome da experiência, da presença, né? Da sua experiência, que é quase que incomunicável, a sua vivência, né? Então, o professor Napolitano ele chama a atenção disso, e eu vejo no meu campo, nos meus estudos. Os estudos da ciência têm sido muito procurados por alunos que querem justamente reivindicar, na base da crítica construtivista, né? Na base de um certo relativismo, a confusão entre relativismo e perspectivismo, né? Querem reivindicar. Então, por exemplo, já tive alunos que vieram defender, nada contra a fé, nada, mas vieram tentar encontrar um lugar, né, que justificasse historicamente, organizasse, no sentido de validar cientificamente o espiritismo, por exemplo. O espiritismo se valida por os mais diversos motivos, mas não usando-se o argumento da epistemologia, né? Não é por aí. Algumas teses lacradoras também, né? Isso muitas vezes acontece, são militantes que
que, para usar a imagem do Weber, a imagem do Lord Inglês, esses apagões o Christian conhece bem, né? O Lord Inglês lá do século XVI, Bacon, torcer a cauda do leão, né? O cientista tem que experimentar, torcer a cauda do leão. Era uma figura de imagem, né? Mas, se você torce a cauda do leão, tem o risco do leão te dar uma mordida, né? Então, o argumento é por aí. Eu acho que existe, muitas vezes, um empenho muito forte, e justamente eu acho que historiadores têm que, a comunidade, né, para usar o termo, né, os historiadores têm que estar, muitas vezes, vigilantes a um tipo de reivindicação de um certo lugar, de uma certa memória, de se impor um certo tipo de memória do passado, né, em que você lacre, né, você faça afirmação muito contundente, mais uma vez, a reivindicação sobre a legitimidade dos oprimidos, sobre a legitimidade de várias minorias, absolutamente. O problema, muitas vezes, está no identitarismo, e agora já comprando a briga sem querer comprar, né? É a metafísica que está por detrás desse identitarismo. Pronto, arranjei espinhos aqui. Não, é que eu acho que a colocação do professor Delton, Flávio, ela se dá exatamente numa questão que é uma das bandeiras negacionistas, por exemplo, baseada, por exemplo, na questão das políticas de cotas, de uma busca por reparação histórica e por igualdade racial, por exemplo, né? Eu acho que o Delton não especificou a questão dele, mas nesse aspecto... Então não ficou claro, claro. Que a questão dele envolve principalmente isso, que se tornou uma espécie de bandeira, inclusive dentro do próprio Ministério da Educação, né? Universidade é para poucos, acabou de afirmar o nosso ministro, né? Universidade é para poucos. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que a universidade é para os de sempre, e não para essa turba que chegou agora. Essa turba estranha ao ambiente universitário, que provavelmente ele, no tempo dele, né, frequentou, né? Então, essa ideia de uma universidade marcada com a forte presença feminina, forte presença de camadas mais populares, forte presença de negros, pardos. Então, isso é claro, isso é evidente. Quando diz que a universidade é para poucos, é que a universidade é para aqueles que fazem o cursinho, para a classe média, né? E não para essa turba. Isso, de certa maneira, também tem a ver, porque quando esses setores chegam à universidade, eles começam a olhar também e procurar o seu lugar no conhecimento estabelecido, né? O seu lugar na memória, o seu lugar na história, o seu lugar, enfim. E isso causou enorme descontentamento a setores conservadores, né? Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Bom, nós temos mais duas questões, Flávio, para a gente encerrar por conta até do horário, né? O Natan faz a seguinte questão. Professor, importante o debate de hoje, mas o Brasil possui um analfabetismo científico de 95%. Não seria proveitoso levar essa discussão para a educação básica? Pois nessas buscas que eu fiz para organizar a aula de hoje, encontrei a ministra Damares contemporizando. Ele disse, não, tá bom, debate de gênero, fique lá no ambiente universitário, tá bom, ali vocês podem debater essas questões, né? Mas não pode entrar no ensino básico. Não entrem com essa discussão, porque isso aí é ensinar homossexualidade à criança, é mamadeira de piroca, né? Aquelas maluquices. É sancionar o comportamento, é ensinar as crianças
a se masturbarem, a ensinar, enfim. Quer dizer, esse tipo de retórica, né, mas foi justamente em função desses tipos de movimentos, né, quando se começou a querer introduzir a educação sexual nas escolas, né, chamando atenção para o respeito às diferenças, essa compreensão sobre as possibilidades, né? E claro que todas elas matizadas por várias faixas etárias, foi quando isso aconteceu que houve a grande denúncia, né? Essa denúncia que teve um impacto imenso, né? Basta lembrar desse folclore, que é a mamadeira de piroca, né? Ou aquele livrinho que apareceu, uma amiga minha que mora na Suíça, ela, naquela ocasião, o livrinho que apareceu como que o Bolsonaro mostrou lá no Jornal Nacional, quando entrevistado pelo William Bonner durante a campanha, ela riu porque esse era um livrinho que era assim, distribuído fartamente lá na Suíça. Era um personagem, enfim, uma criança que está fazendo descoberta, etc. Eu, para falar a verdade, não vi esse livro, me lembro apenas de um traço ali dele. Mas, então, essa era a ideia, de que queriam converter as nossas crianças a fomentar taras sexuais, enfim, incutir gêneros que não estão na natureza, incutir algo diferente de menino e menina, porque menina veste rosa e menino veste azul, enfim. Esse tipo foi esse tipo de projeto que foi obstaculizado. Agora, há que se pensar também, essa é uma... como é que se tentou fazer isso, né? Porque eu me lembro que, naquela ocasião, né, na Assembleia Legislativa, né, no Parlamento Brasileiro, a Comissão de Educação e Cultura, ela estava, os parlamentares que eram progressistas tinham saído dela, elas estavam completamente dominadas por uma direita ultraconservadora. Então, eles abandonaram aquele espaço e foram implementando grupos de pressão, enfim, foram implementando, né, para além do parlamento, né, quer dizer, com instruções normativas vindas direto do Ministério, e há que se perguntar se também não teria havido um erro de condução, né, nessa discussão, na introdução dessa política. Vamos para a última pergunta. A professora Daiane pergunta: democratizar o acesso às informações e fazer ciência com e não para pode ser um caminho de enfrentamento qualitativo diante dos achismos desses tempos? É uma resposta dificílima de dar. Eu desconfio muito dessa ideia de ciência com, né? A ciência, como é que é isso lá? Como é que um laboratório químico, bioquímico no seu laboratório, ou já não? Quer dizer, a ciência também é feita com, isso eu quero dizer, a ciência é profundamente feita com. As pessoas têm acesso à ciência não porque elas leem livros sobre ciência, não porque elas sabem de física, não porque elas leem física. Elas sabem de física porque elas entram num avião. É porque elas são o tempo todo, tem sempre alguém oferecendo algum produto, elas conhecem profundamente bioquímica, biofísica, a partir dos seus médicos, que dão algum nível de justificação sobre aquele diagnóstico, fala alguma coisa sobre o prognóstico, né? Explicam por que o tratamento é esse ou talvez seja aquele. Quer dizer, é assim que as pessoas entram em contato. A ciência invade o nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Então, essa ciência é feita com, ela não é feita para, né? A ciência, digamos, que é feita para, é uma ciência que ela dificilmente pode ser feita com, porque essa ciência que está quer dizer, como é que alguém ligado ao acelerador de partículas, né? Alguém que discute uma linguagem absolutamente esotérica, que nós somos incapazes, extremamente matematizados, com conceitos extremamente rebuscados, que o físico que mexe com a estrutura da matéria, ou que mexe com sólidos, ou que mexe com calor, ele também mal conhece isso, né? Como é que essa ciência pode ser feita com, né? Essa ciência, na verdade, essa ciência muitas vezes é feita para os pares,
E muitas vezes pode ou não, tem se tornado, mas esse não é um caminho de mão única, né? Essa relação ciência-tecnologia não é aquela ideia que foi estabelecida no período do Merton, era bem essa ideia, você tem a ciência básica, que faz a ciência pela ciência, não sabemos porquê, mas está explorando a verdade, está indo no caminho da verdade, mas devemos apoiá-las. Por que os governos apoiam? Porque em algum momento essas verdades acabam virando tecnologia, né? Vira uma técnica, vira alguma coisa e melhora a nossa vida, vira bens, entra para melhorar a nossa relação, enfim. Mas, na verdade, a ciência, esse modelo é bastante antiquado e criticado. A ciência sempre foi de mão dupla. Aliás, esse era o grande argumento de um livro especial da revista Análise, de 1985, dedicado à ciência técnica, né, dirigida pelo Lucien Febvre, em que ele falava justamente nesse contexto de muita crítica da ciência. Ele não foi numa linha igualmente à linha do Merton, mas ele foi justamente uma linha de dizer, olha, o problema é que as ciências elas estão repartidas, é necessário definir a ideia de imunidade, as ciências estão alienadas, as ciências estão descomprometidas com a técnica, né? Acreditam que a técnica é o resultado. Não, a técnica e ciência são dois termos, elas estão em constante dialética, em mútuo atrito, em mútua sinergia, né? Então, esse mundo que o Merton via com certo viés, com certa desconfiança, queria estabelecer o ethos, esse mundo estava sendo aplaudido por aquele grupo dos análises, né? Mas entendia que deveria ser abraçado, né? Não devemos rejeitar a ciência, nem rejeitar a técnica está alienada, essa ideia de que vivemos uma sociedade mecânica sem alma, eles rejeitavam isso. Temos que nos assenhorar das técnicas, da ciência, e buscar uma compreensão mais global, enfim. Provavelmente não dei uma boa resposta para isso, mas fui até onde eu talvez também não tenha compreendido bem a pergunta da professora. Flávio, eu vou discordar de você nessa sua última fala, porque você deu ótimas contribuições, sim. E claro que um dos motivos de te convidar é porque você é um profissional que tem didática e as suas falas são sempre com um tom de conversa e para nós, e pensando do ponto de vista dos alunos da graduação, isso é muito, não só agradável, mas é algo muito palatável também, né? A divulgação científica tem que envolver isso, né? Rigor, mas com uma linguagem atrativa e acessível. Eu só tenho a agradecer você, Flávio, em nome do Departamento de História, em nome dos professores, do nosso corpo docente, dos nossos alunos. A sua fala foi não só muito proveitosa, mas extremamente oportuna, porque eu acredito que os alunos da graduação, principalmente nas ciências humanas, eles têm não somente um desafio, mas eles têm muito trabalho a fazer, porque nós estamos diante de um governo que quer instaurar escolas onde o princípio básico é você não fazer nenhum tipo de questionamento. E é justamente o questionamento que produz não somente seres pensantes, mas ciência, né? E historiadores e cientistas, e as duas coisas. Então, eu queria agradecer muito a sua participação nessa nossa recepção aos calouros e estender o convite para outras oportunidades para a gente poder te ouvir e conversar com você. Christian, eu que agradeço muito o convite, muito. Acho que passamos aí início de noite muito agradável. Gostei muito das perguntas, da interlocução. Esse formato que estamos todos, agora somos um pouco prisioneiros dessa janela, né? Mas muita gente tem dificuldade enorme com isso. Eu tenho dado aula direto assim e não tem dificuldade não. Mas eu sei que tem muitos colegas que se cansam demais, né? Principalmente quando a gente não vê o rosto das pessoas, né? Porque a gente vai muito pela reação, né? A gente sabe que tem um momento que o aluno entrou naquele momento que ele está viajando, está perplexo lá no mundo dele, sem entender nada, e a gente aí modula, retoma e tal, e esse formato ele torna mais difícil. Mas, enfim, quero dizer que agradeço de novo o convite, espero que tenha estimulado os alunos, né? E que eles não saiam daqui aterrorizados ou derrotados. Eu acho que
o sentido geral dessa intervenção é o sentido de vamos resistir, o trabalho é árduo, é árduo para todo mundo que luta pela democracia, né, que venera o Estado democrático de direito, Estado liberal, com a concorrência dos partidos, com a pluralidade, né? E eu volto à minha hipótese inicial, quer dizer, eu acho que estamos vivendo um risco, né? E espero que a metáfora do Paulo Coelho, que é tido como um mago, se realize. Que ele dizia que a gente isso vai passar como uma pedra nos rins, mas vai passar. Então, acho que estamos todos torcendo, mas temos que contribuir para que isso passe. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Flávio. E gostaria de lembrar aos acadêmicos que amanhã nós temos uma outra palestra extremamente oportuna também, com um tema que é muito caro e importante para nós, que é a palestra cujo título é História da África e o Eurocentrismo da Historiografia, uma questão de formação universitária, que será preferida pelo professor Otávio Luiz Vieira Pinto, do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Eu desejo uma boa noite a todos e agradeço enormemente a companhia de vocês até aqui. Muito obrigado e até amanhã.